Você está ouvindo o Boletim Profético. Apresentação: Hélio Giroto. Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Agora são 11 horas e 43 minutos aqui na cidade de São Paulo. Eu estou aqui transmitindo uma breve mensagem, um anúncio dos próximos vídeos que esta semana nós estamos aqui já no dia 27 de outubro. Essa semana nós estaremos transmitindo aqui no nosso canal do YouTube. Você que não é inscrito, eu peço que você se inscreva para que você esteja atualizado das próximas notícias, das próximas transmissões que nós estaremos fazendo aqui a todos vocês. Muito bem, a palavra de Deus em Atos capítulo 28, a partir do versículo 26, diz o seguinte: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. Vocês vão ouvir, mas não vão entender. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido. O coração deste povo está endurecido. Por isso que eles ouviam com o ouvido, viam com os olhos, mas não entendiam. Eles não percebiam o que Deus estava falando. E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos. Pela sua própria vontade, eles fecharam os olhos. Eles não quiseram ver. O fato é que as coisas de Deus são tão evidentes, como diz o apóstolo lá em Romanos capítulo 1, onde ele fala que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos e evidenciados. O Deus invisível, as obras do Deus invisível são vistas por todos nós. Então, existem as pessoas que veem com os olhos, porém, elas, por causa do coração duro que elas têm, elas não aceitam, elas fecham os olhos por sua própria vontade, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Então aqui o Senhor, o nosso Deus, estava revelando, mostrando mais uma vez de que exatamente a palavra dele, ela não só é necessário que seja ouvida, mas também crida. É necessário que a palavra de Deus seja revelada, porque caso contrário a pessoa não vai aceitar, ela não vai entender. E por que eu estou dizendo isso? Exatamente pela causa que nós temos observado que nas últimas décadas, a fé no arrebatamento, a mensagem de boas novas do arrebatamento ficou enfraquecida. E se nós percebermos o porquê, se nós procurarmos saber por que essa mensagem ficou enfraquecida e por que muitos líderes e pastores, há um tempo atrás, eles ficaram até tímidos, inibidos de pregar. Eles ficaram inibidos de pregar a mensagem do arrebatamento para a sua igreja, para o seu povo. Publicamente eles não pregavam. E qual é a razão disso? Primeiro nós vemos que muito anteriormente se nasceu nesse mundo, por causa da invenção de Satanás, ele coloca nesse mundo o que é chamado pelos teólogos de a teologia liberal. A teologia liberal é uma das influências, das correntes de pensamento satânico, diga-se de passagem, e muito satânico, que fez exatamente a igreja se esfriar para tudo o que se refere a milagres. Tudo o que é o sobrenatural da palavra de Deus, e nos tempos de hoje, tudo que é sobrenatural, a teologia liberal, ela nega, ela não aceita. Inclusive, a teologia liberal é um certo tipo de teologia e de teólogos que eles acreditam que quando a Bíblia fala de milagres, os escritores bíblicos estavam exagerando. Eles estavam exagerando. E que eles estavam, de uma certa maneira, colocando ali
um certo tipo de ficção romântica, para, de uma forma ou de outra, engrandecer o Senhor Jesus. Então, na cabeça dessas pessoas perturbadas, e isso é um cúmulo tão grande, mas na cabeça dessas pessoas perturbadas, desses teólogos que a maioria vieram da Europa, tanto que você não ouve falar de avivamentos na Europa hoje em dia. Você não vê fruto na Europa. Você não vê fruto do cristianismo na Europa. Você não vê concentrações, igrejas lotadas. Você não vê reação cristã, manifestação cristã. Você não vê grupos de louvor. Você não vê nada na Europa. Claro que existe, mas os poucos ali, as poucas chaminhas de fogo que ainda existem, elas estão quase que sendo engolidas pelas trevas. E por que essas trevas? Por que esse esfriamento? Exatamente por causa dessa tendência, dessa maldita teologia liberal, porque liberalismo, na parte teológica, é maligno, é ruim. Não estou falando liberalismo econômico, eu estou falando desse liberalismo que é da parte teológica, essa tendência de pensamento que se introduziu há muitos anos atrás, inclusive há séculos passados começou essa ideia, que negava os milagres. Então todas as pessoas, inclusive uma pessoa que ela atacou ferozmente a teologia liberal, inclusive na internet tem atacado a teologia liberal, mas infelizmente essa pessoa também é cessacionista, né? Então ela acha que também os milagres cessaram. Então qual a diferença aqui? Não existe diferença entre um cessacionista e um teólogo liberal, não existe. A única diferença é que o teólogo liberal não acredita nos milagres do passado, nem isso ele acredita. E o cessacionista, ele não acredita nos milagres nos dias de hoje. Mal esquecem eles, ou bem esquecem eles, que está escrito na palavra de Deus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o Senhor Jesus Cristo é todo poderoso e Ele faz sim milagres. Mas essa teologia, ela chega ao ponto de até negar que Jesus nasceu de uma virgem. Ela chega ao ponto de até negar que Jesus ressuscitou. Ela chega ao ponto de dizer que os apóstolos, os discípulos estavam completamente com problemas psicológicos e estavam tendo alucinações e viam Jesus em sonhos ou em visões psicodélicas, que ele estava ressuscitado, mas ele não estava. Então você veja que cúmulo que nós chegamos. Essa negação do arrebatamento, esse fato de que hoje em dia as pessoas estão negando, não estão crendo, estão se cegando, fechando os olhos para o entendimento de que a igreja sim vai ser arrebatada antes da tribulação. Por que isso? Porque o arrebatamento é o maior milagre que vai acontecer. A assunção da igreja, quando o Senhor Jesus venha ascender a sua igreja aos céus, junto com o Espírito Santo, vai ser o maior milagre que aconteceu. O maior e grande milagre que aconteceu em toda a história será justamente o milagre do arrebatamento. Quando milhões de pessoas em todo o mundo vão simplesmente desaparecer, como diz que antes dos dias de Noé, que Noé ele entra na arca e as pessoas não perceberam até que veio o dilúvio. Elas não perceberam porque o arrebatamento, embora não seja iminente, e nós temos falado isso nos nossos vídeos anteriores, ele vai ser repentino, ele vai ser instantâneo e ele sim vai ser secreto. Então o arrebatamento ele é repentino, o arrebatamento é instantâneo, porque ao piscar de olhos, é repentino porque será de repente, o dia e a hora não sabemos, e ele será secreto porque tal como foi Noé, quando não perceberam, Noé desaparece. E é exatamente o que acontece no arrebatamento, enquanto as pessoas não percebem, é exatamente em que a igreja será trasladada. Então, a teologia liberal é um dos venenos que hoje em dia está incutido, está escondido no coração de muitas pessoas que não sabem.
Elas não sabem por que elas não creem no arrebatamento. Simplesmente porque elas estão sendo influenciadas por essa maldita teologia liberal que nega milagres. Ela nega milagres. Ela nega o sobrenatural. E o arrebatamento é algo totalmente sobrenatural. Então, para uma pessoa pregar sobre o arrebatamento, ela tem que crer no sobrenatural. Porque se ela não crer no sobrenatural, ela será levada por essa inibição, por essa timidez em que as pessoas incrédulas impõem e elas vão acabar tendo vergonha de pregar a verdade da palavra de Deus. E existem muitos outros fatores, outras influências, outros zombadores. E dentro dessa teologia liberal está justamente os zombadores, as pessoas zombadoras, escarnecedoras, que são pessoas caídas da graça, são pessoas que realmente elas perderam o sabor, o sal, elas simplesmente perderam a pureza de Cristo, a simplicidade de Cristo, e elas estão elas são mundanas, são pessoas mundanas. Pessoas que chegam ao ponto de dizer que o evangelho não serve para a igreja, sendo que o Senhor Jesus foi claro em dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, são pessoas que estão completamente fora da igreja. São pessoas que não têm nada a ver com a igreja. Então, não se importe com essas pessoas. Nessa semana nós vamos trazer novos vídeos falando, inclusive, sobre a parábola das 10 virgens. Nós vamos tratar sobre esse ponto que está acontecendo atualmente, o que as eleições dos Estados Unidos têm a ver com o arrebatamento da igreja. É muito forte. Você precisa saber isso. Se inclusive você já é inscrito no nosso canal, você já deve ter acompanhado o vídeo onde nós falávamos já há um tempo atrás quem ganharia as eleições nos Estados Unidos. Quem ganharia? Nós estávamos falando aqui no nosso canal há alguns vídeos, alguns meses atrás. E também sobre a queda da China. Mais vergonhosa que a derrota desse candidato que é de esquerda lá dos Estados Unidos, mais vergonhosa que essa derrota que ele vai sofrer, mais vergonhosa ainda será a queda da China. A queda da China. O Espírito Santo fará uma obra completa nos dias do seu ministério nessa terra. Fique atento, nós estaremos lançando esses vídeos. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe essa mensagem, faça ela chegar até as pessoas que ainda não conhecem aqui o nosso trabalho, e estaremos também lançando outros vídeos falando do nosso trabalho evangelístico. Você também que quiser fazer parte de alguma maneira ou de outra, nem que seja para estar aí como Arão e Ur, que sustentavam levantadas as mãos de Moisés. Então você que de alguma maneira quer ser o intercessor do nosso trabalho evangelístico, eu também estarei fazendo um vídeo falando mais sobre a esse respeito. Que o Senhor Jesus ilumine a sua vida, te abençoe, te guarde, te cubra da unção dele, que ele faça a luz do seu rosto resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Tenha uma excelente tarde, tenha um excelente dia e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você está ouvindo o Boletim Profético. Apresentação: Hélio Giroto.